Da igreja, que o Senhor Jesus continue vos abençoando em nome do Senhor. Eu quero compartilhar convosco, irmãos, uma passagem bíblica que está registrada no capítulo de número 16. Capítulo de número 16 de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 e o versículo de número 1. Em reverência à palavra do Senhor, com exceção das irmãs que estão com o bebê de colo, os irmãos que estão enfermos, nos coloquemos sobre os pés. Quem encontrou no capítulo 16, versículo 1, diga amém de 1 Samuel. Amém. Diz assim, a epígrafe diz assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Diz o primeiro versículo: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quero repetir o versículo de número 1 por mais uma vez, que diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Diga comigo assim: para alcançar o propósito, é preciso passar pelo processo. Vamos lá, para alcançar o propósito, é necessário passar pelo processo. Já deu um abraço do irmão que está do seu lado hoje? Não deu ainda? Aproveita. Dá um abraço do irmão que está do teu lado. Diga para ele: Jesus tem uma palavra para você hoje. Glória ao nome de Jesus. Tome o seu assento com vontade. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra. Palavra esta que eu acredito que é do conhecimento até das nossas crianças. Porque vamos falar esta noite de um cenário, de um personagem falado ou por nome de Davi, para que possamos entender o que acontecera, o processo, a maneira que Deus trabalhou. É importante frisarmos essa noite que Israel, diz a Bíblia, que rejeitaram então a liderança, ou vamos falar o governo teocrático. O que é a teocracia? É o governo perfeito. Era Deus quem governava, era Deus quem liderava, através dos profetas, através dos homens de Deus. Mas diz a Bíblia que todas as nações tinham um rei. Israel também desejava ter um rei. E a Bíblia diz que Deus então escolhe a Saul para reinar sobre Israel. Sabe, senhores, todavia os senhores se preocupam com esta história e vão ver que Saul não passou por um processo, Saul não passou por um preparo, Saul não teve um ensinamento.
muito. Saul sai da casa de seu pai e assume o trono de Israel. Observe os senhores que Saul fracassou. Saul teve um governo fracassado porque não pagou o preço antes, não foi ensinado, não foi preparado. E sabe, senhores, nós estamos vivendo em tempo na igreja que está cheio de pessoas querendo ser reino, querem ser líder, querem liderar a casa de Deus, mas não querem passar pelo processo. E nós temos que entender que quando alguém chega a liderar, ele precisa se acertar para aprender primeiro, para levantar, para poder ensinar. E o que está acontecendo é que muita gente está sendo separado fora da direção de Deus, porque prega bonito, porque fala bem, porque se veste bem, porque tem faculdade, porque tem dízimo alto, porque tem carrão, mas não passou no processo. E é por isso que Saul fracassou. Saul não passou pelo processo, Saul não passou pelo
medo de ser executado por Saul. Mas diz a Bíblia que Deus o orienta. O que me chama a atenção é que quando Samuel chega na casa de Jessé, a Bíblia nos diz que Jessé tentou manter Davi escondido, tentou manter ele no anonimato, porque Saul diz a Bíblia que, embora está rejeitado por Deus, Jessé tinha ele uma preocupação, porque diz a história que Davi era filho da vergonha de Jessé. A história não afirma, não dá para sabermos, mas quando Samuel chega à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos a rei, a Bíblia diz que então Jessé esconde Davi, porque ele não queria que a sua vergonha fosse exposta. A história